teve um pequeno contratempo ali, que foi essa chuva, né? Que do nada caiu o mundo. Mas vamos lá, acho que vai dar certo. Já tem um pessoal que está online, e, né, o pessoal está aqui, mas também está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube. Alguém abriu o microfone aí, né? Não, o seu microfone. Não, o microfone não tem. Não sei, mas o seu, para gravar o seu áudio. Tá aqui. Bom, vamos começar então. O tema da apresentação de hoje, que a gente está iniciando esse Doc Talk, é aviação e mundo corporativo. E a gente resolveu trazer esse tema porque o pessoal aqui da DOC, que a gente já vai falar quem foi, teve uma experiência muito bacana no simulador. E aí a gente achou uma série de relações, enfim, coisas que a gente consegue trazer para o nosso mercado atual, né, para o ambiente de trabalho. Então vamos lá. Bom, então, exatamente como surgiu esse tema. Isso daqui, né, foi um passeio que o Henry, o Denis e o pessoal fez para um simulador que fica aqui em São Paulo. Inclusive a gente vai passar mais detalhes. E nesse simulador é exatamente como uma cabine de avião. E foi nessa experiência que eles tiveram que eles acharam vários insights que combinam com o nosso dia a dia. Então a gente vai compartilhar aqui com vocês as principais ideias e as relações. Tá. Então aqui é uma foto onde o Henry está aqui e aqui o piloto. Eu vou passar o vídeo. Boa tarde, pessoal. Como a gente falou, hoje a gente está aqui na Delta Sim, no Campo de Marte, que é uma empresa responsável por simulação de aviões comerciais. Blogueiro. A gente está aqui. Você é nosso blogueiro oficial. YouTuber. Os simuladores são incríveis, tanto na parte instrumental quanto na parte visual. Você consegue simular tanto problema meteorológico quanto problemas mecânicos, pane elétrica, pane de motor, pouso do instrumento. Recomendo, vou mostrar para vocês aqui a cabine do 737, então só para vocês terem uma ideia do realismo da cabine. Dê uma olhada, pessoal. Tanto a parte das telas, que é uma tela, um monitor totalmente 360, o realismo dos botões, das cabines, você consegue simular todas as situações. Beleza, pessoal? Recomendo para vocês, é uma brincadeira, lógico, tem que estar acompanhado por um profissional, mas recomendo, vale a pena, tem bastante coisa para se aprender aqui. Valeu, um abraço, pessoal. Isso aí, então esse vídeo aqui ele mostra um pouco, né, da cabine, super recomendado para quem tem uma experiência diferente. Então o primeiro ponto que a gente achou dessa experiência, que combina muito com o nosso mundo corporativo e ambiente profissional, é você aprender a lidar com situações diversas. Tá, então aqui eu coloquei uma definição simples, que uma situação diversa ela é quando acontece alguma coisa que você não esperava. Então aconteceu uma agora vez que caiu o mundo, né, meio-dia, então a gente já tem um exemplo bom aí para contar. E tudo muda como a gente encara esse problema. Conforme a gente troca a forma que a gente vê para situações adversas, a gente percebe que são experiências para a gente aprender a lidar com essa mesma situação, para que não se torne um problema novamente. Então aqui eu coloquei situações diversas é igual a melhoria contínua dos processos. E falando um pouco da aviação, eles têm um protocolo que chama-se plano de contingência, que nada mais é do que processos que surgiram de situações diversas. Então eu vou dar um exemplo aqui, que é, o que a gente faz quando um passageiro passa mal? Existe um plano de contingência para isso, mas só existe porque já aconteceu. Então a gente tem que começar a olhar para esses problemas e pensar, como é que eu evito passar por isso de novo? Só um minutinho que parece que está mudo o áudio. Ah, é? Dá uma olhada aqui. Eu ia perguntar se tá ouvindo sim, ó. Era o vídeo, era só o meu vídeo que não estava ouvindo. Cara. Beleza. Beleza, pessoal, já. Bom, então... Depois eu falo pra vocês o que é. Então assim, plano de contingência, situação adversa, uma oportunidade para aprender e começar a criar processo em cima disso. Aqui a gente vai falar da relação aviação no mundo corporativo com itens que a gente passa no nosso dia a dia. Então, cara, exemplo de situação diversa. Ocorrência da sprint, troca de equipe, colaborador sai, colaborador entra, demanda urgente que entra no meio, quem nunca passou por isso, né? Bug em produção que impacta financeiramente o cliente, então tu tem que parar tudo que você está fazendo e resolver, não importa o que seja, e o cliente solicitação da alteração de escopo, né, a todo momento. E o Denis vai falar pra gente situações diversas da aviação.
Bom, pessoal, beleza? O Zars acabou não se apresentando, mas, bom, eu trabalho com o pessoal da equipe do Proteus, tá? Bom, a minha parte é falar assim, eu não vou usar termo técnico, né? Senão vai ficar uma coisa muito maçante e tal. Então, só falar algumas situações. A gente elencou aqui, por exemplo, de tempestades, né? Que quando um avião está passando por uma rota e tal, ele tem que desviar, ele não pode passar por aquela situação. Ventos fortes também, uma situação que tem que ser contornada, né? Permissão para pousar negada. Aqui em São Paulo a gente tem muita questão de tráfego, né? Intenso, então é uma situação. Pista molhada e problemas técnicos inesperados que o avião possa ter em voo. Bom, eu quis colocar uma apresentação, uma foto aqui, porque hoje mesmo, né, como a gente presenciou uma questão de tempo, né, uma questão diversa em relação a tempo, e existe um tipo de nuvem que na aviação ela nunca pode ser atravessada ou ela tem que sempre ser contornada, que é essa nuvem cumulonimbus. Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque não vem ao caso, mas é a única nuvem que forma trovoada. Então, vários acidentes aéreos aconteceram porque os pilotos ignoraram essa situação. Então, é uma coisa realmente muito severa que tem que ser contornada. Bom, aqui a gente trouxe um case para vocês, tá? Imagine que um percurso, sei lá, São Paulo, Florianópolis é uma sprint que a gente tem para fazer. E basicamente você é piloto de um avião Boeing 777 com 305 passageiros. E no meio do percurso, a gente vai usar o exemplo que eu dei, um passageiro passa mal. É que você tem os dados para trabalhar. Tá? O avião tem 50% de combustível, você não tem permissão para pousar no aeroporto mais próximo. E o aeroporto mais próximo fica a 4 horas de viagem. E se você voltar para o lugar que você estava, você não vai ter combustível para fazer a sua viagem. Então, assim, normalmente são casos de entrevista, né? Mas a gente trouxe aqui para vocês pensarem o que vocês fariam. Não existe resposta certa e errada, mas eu até coloquei aqui no canto, ó, o que a gente não pode fazer é entrar em pânico e começar a chorar dentro da sala em posição fetal. Isso de maneira nenhuma. Então, aqui entra muito a parte de como é que você lida com os problemas e o que é que vocês fariam. Cada pessoa, né, vai seguir de um jeito, mas é sempre bom a gente ter essa resiliência, essa adaptação à situação quando não sai conforme planejado. Bom, aqui a gente trouxe para vocês um filme muito famoso, que é o Sully, né, para quem não conhece o acidente no Rio Hudson. E o Denis ele vai explicar para a gente o que aconteceu tecnicamente nesse acidente e por que ele foi um case de sucesso aí. Certo. Bom, esse é um case de situação positiva, onde a tripulação, piloto e copiloto, eles realmente aplicaram aquele don't panic que o Zarza falou no slide passado, e contribuindo para que os 155 ocupantes da aeronave saíssem vivos de uma situação muito adversa. Bird strike é quando uma aeronave se choca em voo com pássaros. Nesse caso foi um pouco pior, porque foram gansos canadenses de mais ou menos 5 quilos cada um. Então, com o impacto, a aeronave perdeu os dois motores e foram 30 segundos de voo. Eles tinham acabado de decolar, mais ou menos uma altura de 1.000 metros só. E eles já perderam os dois motores e eles tiveram que tomar uma decisão de voltar para onde eles tinham decolado ou para um outro aeroporto. Mas a tomada de decisão deles foi correta e, por mais estranho que possa parecer, o pouso no Rio Hudson foi a tomada de decisão certa. Eles aplicaram ali um controle situacional técnico de comunicação entre eles e também com os órgãos de controle, que ajudaram muito a tomada de decisão. E eles também aplicaram o que na aviação é chamado de CRM, de Crew Resource Management, que é o controle situacional e ambiental e socioemocional deles nesse momento, né? E eles também conseguiram, nesses 30 segundos, usar protocolos de comunicação, enfim, todas as decisões deles foram tomadas. Era uma tripulação muito bem, com muitas horas de voo, muito experiente.
Nessa foto dá pra gente ver, aqui seria o aeroporto onde eles poderiam ter pousado. Eles saíram do LaGuardia, decolaram, fizeram uma curva, isso tudo padrão, e aqui foi o choque com os gansos, com os pássaros, né? E aí eles resolveram, o Sully resolveu fazer a curva e já pousar aqui. Nessa situação aqui ele já estava descendo, aqui ele estava subindo, perdeu potência, começou a descer e pousou no limite. O filme, ele questiona, né, para quem assistiu o filme, mas o filme sempre questiona se a decisão do piloto foi uma decisão certa, né? Porque a aeronave ficou totalmente destruída. Então, e sempre leva a situação de custo, né? Eles desperdiçaram, vamos dizer assim, seguro, enfim, toda a situação financeira, porém, as 155 vidas foram salvas. Tem outro porém, né? Depois eles conseguiram comprovar, ou estão nessa luta, que se eles fizessem o percurso para cá, você percebe que tem uma série de pessoas morando aqui, né? É uma cidade, então eles poderiam ter matado muito mais gente se eles decidissem seguir por esse caminho. Então, no final das contas, todo mundo sobreviveu, só foi o custo do avião que teve esse prejuízo. Bom, e aqui a gente veio falar um pouco de processos. Então, antecipar o problema, se você tem uma forma, um protocolo de como você seguir, dando o exemplo do nosso mundo real. Poxa, eu estou com uma sprint planejada, surge algum problema e isso vai ter que ser inevitavelmente corrigido. Então, eu vou pegar o tempo da minha sprint. O que você faz? Eu aposto que isso acontece com todos os POs, com todas as equipes aqui, mas a gente precisa ter um processo de como é que a gente age de forma padronizada. Até para o cliente, que muitas vezes é o mesmo, né? Se não é a Comet, é o grupo da Comet, para que a gente consiga moldar o futuro aos poucos, não cada um tratar de uma forma diferente. Então, antecipar os problemas, garantir a qualidade, e durante todo o sprint é necessário que sejam feitos testes para garantir a qualidade e a funcionalidade do projeto. E na aviação, claro que a gente testa também, tem procedimento de teste de todos os itens, né? Então todos os sistemas antes e durante o voo. Bom, aqui o Denis ele vai explicar um pouco melhor de alguns processos na aviação, que não é simplesmente o cara pegar o avião, botar na primeira e sair voando por aí a qualquer altura e aonde ele quiser. Então vamos lá. Eu quis exemplificar aqui o processo simples de sair de um aeroporto e ir para outro. Então aqui eu coloquei um voo, que até o Zarza deu exemplo, saindo de São Paulo e vindo para Florianópolis. Esses riscos azuis são o quê? São aerovias. Então o avião não pode simplesmente sair voando, a Deus dará, né? A qualquer destino que ele quiser. Não. Ele tem que seguir. Essa aqui é uma carta de decolagem, uma carta de subida, onde tem essas marcações, são todos pontos marcados por GPS. Então, cada ponto desse não é nada físico, é simplesmente um waypoint, um ponto no GPS, mas é por eles que as rotas, as aerovias, são formadas. Então, inclusive, tem aerovia de uma mão só, igual rua mesmo, num único sentido, e tem aerovias de ambos os sentidos. E isso mostra o nível de padronização de cada voo, né? Claro que a aviação geral, regional, usa esse tipo de coisa, mas a aviação de pequeno porte, existem aonde eles podem voar, né, e determinada altitude também. Então, mesmo o avião pequeno, ele também segue um procedimento, segue todo um padrão de voo. Bom, aqui a gente consegue fazer uma relação com a nossa realidade, por exemplo, em padrão de commit, boas práticas de código. Se eu tenho um colaborador que está numa equipe X e ele migra para a equipe Y, o impacto que ele tem que ter não é para ser grande, porque para todo mundo está seguindo o mesmo procedimento. Então, nome de classe, estrutura de código, boas práticas, organização das pastas, tem que estar tudo no mesmo padrão. É justamente esse ponto que a gente quer trazer aqui para vocês refletirem um pouco. Aqui alguns exemplos, né, da relação do nosso dia a dia. Então, falando de programação, né, padrão de commit, nomenclatura de código, testes unitários, end-to-end, snapshots, integração, web components. Então são todos os pontos que a gente precisa começar a trabalhar e a padronizar isso. E aqui é uma lista de pontos, né, da aviação, a gente pode comentar hoje. Essa lista aqui de situações são cada voo da TAM, da Gol, eles cumprem essas etapas. Então, até para falar com o controle, é chamado de fraseologia, né? Existe uma padronização de fraseologia
Então eu não posso chamar uma torre, e aí pessoal, vou decolar. Não, existe todo um padrão de comunicação. E para cada situação da aeronave, no chão, antes de decolar, após decolar, existe tanto um procedimento de checklist que o copiloto e o piloto fazem juntos, e um vai falando e o outro vai repetindo. E além disso, é também feita uma comunicação com o órgão de controle em determinada fase do voo. Na decolagem é um órgão de controle, a torre, depois ele chama o controle de aproximação, depois aqui na parte do voo em cruzeiro é o controle de área, então é toda uma padronização de situação onde esse voo está acontecendo, ele tem que ter um processo para aquele momento do voo. Isso aí, e de novo, trazendo para a nossa realidade, poxa, um sprint vai iniciar, qual é o procedimento que eu tenho que seguir? Tem os itens do backlog, vamos levantar o esforço com a equipe, a gente tem que retornar isso para o cliente, formalizar tudo. Então são coisas que se a gente não seguir, vai dar problema lá na frente, e a gente diz isso por experiência. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento. E aqui um exemplo de falta de processo do mundo da aviação. Tá? O acidente da Chapecoense, super famoso, né? Infelizmente o pessoal todo faleceu por falta de processo básico. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. O da Chapecoense e o do Gabriel Diniz, que é o cantor da música, o nome dela é Jake. Então o Denis pode contar para a gente mais detalhes. O acidente da Chapecoense, tirando, vamos dizer assim, né, falando toda a parte emocional, que acho que todo mundo ficou sensibilizado pelo time todo, né? O voo, desde o começo, ele já foi um voo errado, que não deveria ter acontecido. Primeiro, faltou planejamento de peso da aeronave. A mídia falou muito em questão do combustível, mas não foi só o combustível que faltou. Faltou falha na comunicação, faltou a falha de CRM entre piloto e copiloto. Eles não tiveram coordenação para efetuar o voo com sucesso, né? Teve falha aqui na operação em sentido de planejamento de peso. O avião estava num peso maior e o piloto que fazia, ele era um dos donos da empresa de táxi aéreo. A investigação não conseguiu definir, não conseguiu localizar, para vocês terem ideia, o quanto de peso tinha na aeronave. Eles não sabiam. Então foi uma quebra total de protocolo de segurança, de planejamento. Ganância. E ganância. Exatamente. Esse é um exemplo de que esse crime, na realidade, ele foi causado por pura ganância. Pura ganância. E a outra, dessa situação aqui a gente consegue colocar a situação de adversidade, né? Porque o voo ele daria certo se não acontecesse uma adversidade no meio do caminho, que foi justamente ele não ia conseguir pousar, né? Tava ruim o Exato. Esse piloto, na realidade, ele já tinha feito esse tipo de voo, essa distância, né? Esse voo ele já tinha sido feito algumas vezes. Então, no chutômetro mesmo, ele sabia que ele conseguiria chegar. O problema desse voo é que quando ele estava num daqueles pontos próximos ao pouso, um outro avião que estava na frente dele, ele declarou emergência. Então o controle deu permissão para aquela aeronave pousar primeiro, né? E eles já estavam voando a 300 km mais ou menos com alerta de combustível soando no painel e eles simplesmente ignoraram. Então, se eles tivessem pedido permissão, né, Mayday, declarado emergência, o controle teria dado permissão para eles poderem pousar. Quando acontece isso, tem uma multa ainda. Quando você entra numa situação dessa, você tem que pagar uma multa, né? Porque você tem que entrar numa situação de emergência. Exatamente. E uma outra coisa que atrapalhou também, que eu coloquei aqui na parte de planejamento do voo, foi que o piloto ele não soube operar a aeronave sem os motores, porque nesse ponto onde ele ficou fazendo uma espera, que o controlador pediu para ele parar por conta do outro voo, ele gastou ali uns 80 km mais ou menos de percurso. E a gasolina, o combustível, o querosene no caso, já estava bem no final. E quando os 4 motores falharam, esse avião tinha 4 motores, eles simplesmente desligaram por falta de combustível, ele já estava praticamente em linha reta. Porém, o que aconteceu? Ele baixou o trem de pouso, que não deveria ter feito, porque o trem de pouso aumenta muito o arrasto do avião, né? Freia o avião. E ele deu também flap full, o que
que é isso? Ele abaixou uma superfície da asa que facilita a sustentação, só que diminui a velocidade, ou seja, ele encurtou muito a distância e ele não conseguiu chegar. Então, além da falha do cálculo de combustível e tudo, ele não soube operar, os dois, né, piloto e copiloto não souberam operar o avião, causando a tragédia. Beleza. Aqui a gente trouxe outro ponto que é muito importante, principalmente em situações do nosso dia a dia, tanto da aviação, que é você ter o espírito de dono, seja qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, numa sprint, o que é que faz diferença na prática? Você tem um colaborador comprometido, que entrega além do esperado, se preocupa em agregar valor e não é o programador dinossauro que a gente fala, né, que é uma pequena John Arnold, e ele sempre está tentando evoluir e procurando novas fontes de gerar receita para a empresa. E na aviação, é justamente o piloto que é o protagonista, né, que assume a responsabilidade. Eu coloquei o exemplo aqui do piloto da aviação executiva, que ele realmente precisa gerenciar toda a operação da aeronave. Então ele tem que... ele é responsável por toda a manutenção, não que ele execute a manutenção, né, mas ele tem que procurar empresas que façam isso, todos os relatórios, toda a documentação da aeronave é ele que faz, é ele que é responsável, documentações, seguros, taxas, enfim, tudo aquilo que engloba o voo, né, e não só a operação do voo em si, mas a hangaragem, a manutenção, toda a parte de reabastecimento. O piloto da aviação executiva ele é o responsável, então ele acaba sendo, assim, ele precisa ter, né, esse espírito de dono, ele não sendo dono, mas ele tem que cuidar de tudo isso, porque senão, para garantir a segurança do voo e da operação. E até mesmo é o nome dele que está lá sendo as coisas, então ele é o responsável. Aqui eu trouxe um exemplo de comunicação na parte da relação, que é, trazendo para o nosso mundo de novo, expectativa do cliente em relação ao projeto, você sempre tem que estar muito alinhado, senão alguém vai ter uma porrada. Comunicação, product owner e time. Então, o time tem que passar quais são os pedimentos, quais são as necessidades, e o product owner também tem que passar qual é a necessidade do cliente, qual é o prazo, esforço, enfim. E alinhamento no escopo do projeto como um todo. No mundo da aviação? No mundo da aviação, a comunicação é algo assim, muito, muito, muito importante, né? O ambiente, a comunicação em relação ao ambiente da cabine, da operação entre os tripulantes em si, mais uma vez, né, o CRM ajudando muito e influenciando aqui na parte da comunicação. A comunicação em si, que é aquela parte da fraseologia que eu falei antes, né, a comunicação entre o piloto e os órgãos de controle de tráfego aéreo tem que ser muito bem feita. E o piloto e o copiloto, eles têm que realmente, além da comunicação, né, eles têm que seguir todos aqueles procedimentos para que o voo saia de uma forma segura. E aqui outro exemplo de falha na comunicação, um acidente bem famoso. Esse acidente na época foi bem comentado, né? O acidente do Gol, que se chocou no ar com o avião Legacy, que foi vendido para uma empresa de táxi aéreo dos Estados Unidos. Então, o piloto e copiloto americanos, né, eles vieram aqui na Embraer, São José dos Campos, retirar a aeronave para poder levar embora para os Estados Unidos e trabalhar lá e operar a aeronave. Porém, no decorrer do voo, eles não seguiram os protocolos de comunicação e segurança corretos, quebraram os protocolos de segurança de que forma? Desligando o transponder. O transponder é um equipamento interno do avião que o radar usa para localizar a aeronave. Então, só que ele trabalha junto com outro equipamento dentro dos aviões que se chama TCAS, que é o Traffic Collision Avoidance System. Esse sistema, ele evita que o avião colida com outros aviões. Porém, ele depende do transponder estar ligado. E no caso desse voo, o avião Legacy dos americanos não estava ligado. Então, por esse simples fato, o acidente poderia ter sido evitado. Simplesmente o transponder de TCAS estivesse funcionando, né? Então além disso, houve também uma falha de navegação, porque em cima de Brasília
eles deveriam ter mudado de nível de voo. Né? E isso não aconteceu por falha de comunicação e na operação do voo. Então, esse é um exemplo que a comunicação não foi seguida, os protocolos corretos, e houve um acidente. Outro exemplo de falha de processo envolvendo a comunicação também foi o maior acidente da história, com 583 mortos. E assim, foi um negócio besta que aconteceu, porque o tempo estava nublado, a central de controle, que fica exatamente aqui, não viu que tinham dois aviões, que um ia fazer a curva e o outro estava partindo. Mas não foi isso deles. E aí eles acabaram se chocando por um erro simples de comunicação, e a gente pode trazer isso para o nosso mundo como: o cliente está esperando um projeto que você promete um prazo que você não consegue entregar. O que vai acontecer no final? Você entendeu? Não vai ser bacana, alguém vai levar porrada, vai ser a gente. Então, por isso que é tão importante a gente manter a comunicação alinhada, a expectativa, produto, o esforço do time, enfim. Pode ir? Aqui houveram a falha na comunicação. O controlador da torre, que fica vendo os aviões lá, o inglês dele era muito ruim. Esse avião aconteceu em 1977, há 43 anos atrás. Várias situações foram melhoradas depois desse episódio. E a questão do inglês, para esse aeroporto aqui, é um aeroporto de Tenerife, que ele fica em umas ilhas da Espanha. Então, esses aviões eles se chocaram porque no momento estava tendo um nevoeiro muito forte, a torre não conseguia visualizar os aviões, e uma questão de postura do piloto da KLM, que é representado aqui por esse aviãozinho azul aqui. Ele simplesmente estava ansioso por decolar e querer cumprir a trajetória dele, querer cumprir as horas de trabalho, e ele simplesmente ignorou o comando da torre. Ele decolou, ele começou a rodar na pista, na realidade, sem autorização, porém, o avião da Panam não estava tendo contato visual. Aqui a gente colocou essa imagem bem aqui, mas o avião estava saindo de lá, o da KLM, e o da Panam lá e o da KLM aqui. Então eles acabaram se chocando aqui por conta de falta de CRM, falha na comunicação e falha das quedas de protocolo também em relação a ter a autorização para poder decolar. E bom, aqui a gente cai de novo num ponto que é aprender com as adversidades. Depois que aconteceu essa tragédia, infelizmente quase 500 pessoas morreram, aí sim eles implementaram um processo que evita isso aqui de acontecer. Então, se a gente não aprender com os nossos, se eles não tivessem aprendido com esse erro, ia continuar acontecendo isso até hoje. Então, esse é justamente um fato importantíssimo. A gente precisa avaliar os nossos erros, ver o que a gente pode melhorar e implementar o processo. É um looping que se retroalimenta e a gente consegue melhorar a qualidade como um todo. Bom, aqui a gente trouxe um case para vocês que fala também de qualidade, né? Código, teste unitário, mas fazendo a relação com o mundo da aviação. Isso aqui é um fato, tá? Foram registrados mais de 230 mil voos em um único dia. E se eu falo que toda a qualidade, todo o processo da aviação, eu tenho certeza que funciona 99%, eu falo que isso é bom ou é ruim? O que vocês acham que isso representa aqui em números? 99% de qualidade, que eu tenho que o processo está redondo. É bom ou é ruim? Péssimo, né? Aqui eu coloquei alguns valores só para a gente ter noção. Trazendo 1% de 230 mil voos por dia equivale a 2.300, ou seja, se eu tenho certeza que 1% é aceitável no meu processo, eu tenho a chance de causar 2.300 acidentes por dia por causa desse 1%. Então isso aqui traz a reflexão do que é aceitável e o que não é, e qual é o nível de exigência que a gente tem que ter quando se trata da qualidade, a processo, a padrão, enfim. E aqui a gente trouxe os responsáveis, né, pela apresentação, o Henry e o Denis, que foram nesse simulador e trouxeram toda a experiência pra gente e as relações que eu fiz no mundo corporativo. E é isso. Muito obrigado. Pessoal, legal. Isso foi uma experiência, vou falar até o Denis também tem a mesma opinião, foi uma experiência única que a gente teve o privilégio e a sorte de ter junto com a gente naquele dia um piloto comercial de um Airbus, o César, né? Então
um cara que foi totalmente solícito e, obviamente, na medida do possível, a gente suando frio, com um monte de coisa para fazer, ele falou, não, de 0 a 10, vocês estão rodando na simulação no 2. A gente já regalou o olho desse tamanho. Por quê? Gente, vocês não fazem ideia do que rola numa cabine de avião durante um voo. Não de acidente, de nada, mas tudo que envolve meteorologia, alteração de escopo, que a gente fala, planos de contingência, gente que está passando mal, é criança que está chorando, aí a outra pessoa que briga na cadeira, aí a aeromoça que chama. Então, primeiro, uma das coisas que a gente faz de escopo cara, os pilotos eles têm que estar focados naquilo que eles têm que fazer. Eles não podem ser incomodados que a água está sem gelo, que a água então assim. E às vezes, em muitas das situações, eles têm que tomar decisões entre duas opções ruins, não uma boa e uma ruim. Às vezes você tem um cara que está passando mal, você vai ter que alterar o percurso do seu voo. Só que o seu avião tem 192 pessoas. Você vai salvar uma e deixar 191 pé da vida, porque vai pousar em outro aeroporto. Então, como que você trata esses outros clientes, 191 clientes, que vão ficar insatisfeitos, que estão indo para outro aeroporto? Você vai ter que pagar hotel, você tem que pagar transporte. Então, tudo isso às vezes acontece dentro da cabine do avião. Então, isso foi uma experiência muito legal, tá? Recomendo a todos, que tiverem essa oportunidade, fica lá no Campo de Marte, né? Eu não lembro o nome. Delta 5. Delta 5. Então eles têm vários simuladores, eles têm do 737, eles têm do Airbus, que foi o que a gente fez. E o cara do lado, o César do nosso lado, ele falava, olha, a gente vai levantar voo aqui e vamos simular uma pane de motor. Obviamente tem um controlador do simulador que fica atrás com a gente, onde ele opera todos os sistemas, que tudo na cabine funciona, tudo, tá? Até o checklist para ligar ar-condicionado, tudo funciona. Então ele falou, olha, a gente vai levantar voo e vou simular, só que o legal é que ele te avisa o que ele vai fazer. Imagina você não estar esperando por uma situação dessa e isso acontecer. Isso acontece no Sully, nesse filme que eles falaram, depois assistam, é muito legal. Tá? Existe a diferença entre o esperado do humano, né? o inesperado e a retrospectiva. Né? A retrospectiva geralmente você já está com tudo na cabeça, então assistam que vale muito a pena. Então essa analogia que ele fez pra gente no nosso dia a dia, ele falou, cara, e aí, ó, você tá sem um motor, o que você vai fazer? O avião tá caindo, é assim, entendeu? Então você fala, e agora? Se eu tô com 192 pessoas aqui na aeronave. E a gente, obviamente, o Denis voa, né, essas coisas, eu nunca, eu só simulador, brincando. Mas é uma situação que te coloca numa prova muito legal. Porque você pensa que você fala, caramba, eu tenho duas opções ruins, qual que eu vou tomar? Entendeu? Isso às vezes você suando frio e você vê que a experiência, a calma que hoje em dia faz com que a gente não tenha 2.300 acidentes aéreos por dia, você vê que a régua é muito alta. E eles aprendem como? Na tentativa e erro. Olha, aconteceu tal coisa, os caras não falam, ó, caiu por causa da nuvem. A nuvem é o primeiro porquê. Caiu uma vez eu vi uma reportagem que eles falavam que, na verdade, caiu porque o parafuso não sei do que congelou e tipo, então os caras, às vezes eles reconstroem, enquanto eles não descobrem o porquê, eles não implantam nenhum processo novo. Então, caiu porque entrou na nuvem. Não, ele entrou na nuvem, a nuvem estava condensando e o parafuso XYZ lá da cauda fez com que o leme não virasse ou travasse numa posição que o avião só fazia a curva e que fez. Então assim, eles fazem uma análise de todo o problema até chegar às vezes na porca então isso a gente tem que levar no nosso dia a dia, lógico, numa escala diferente, porém o 99% às vezes não é bom, né? Dependendo da situação que a gente tem. Então acho que isso é uma analogia muito legal. Quem quiser depois, a gente está até esse ano, a gente já falou, poxa, está com vontade de voltar lá, é muito legal. Então a gente fica 1 hora, né, cada um? A gente ficou lá 4 horas, 3 horas
Vamos ver o Denis e o Claudinei, então cada um fez um. A simulação é muito perfeita, tipo a ponto da Júlia, e minha esposa ficar enjoada, porque na hora que o avião faz a curva, a Júlia, que eu ri, vou vomitar, entendeu? Porque assim, você tem a sensação mesmo, a cabine não move, porém o cenário inteiro move. Mas a perfeição, gente, até os sons da cabine é muito legal, gente. Então, parabéns. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem conhecer, aí de repente a gente faz um bem bolado aí com avisa o César. O César é primo do... O César é primo do Claudinei. E ele, hoje ele está fazendo voo na Índia. Na Índia. Na Índia. Então, é muito legal, gente. Eles fazem... Vale muito a pena. Você traz muita analogia para o dia a dia. Beleza, gente? Obrigado. Fala aí. Você fez o vídeo da simulação? Tem o quê? Você fez o vídeo da simulação? Eu tenho um vídeo que eu dei, acho que eu não sei o deles, que a gente estava se filmando, né? Porque na hora não dá nem para você olhar para o lado. Na hora você tá ali nos instrumentos e o cara, ó, agora você vai entrar numa nuvem, eu vou deixar você sem visibilidade, você vai fazer pouso por instrumento, entendeu? Você não vê nada, sabe? Então, isso é uma coisa muito legal também, que quando a gente fez um pouso por instrumento lá, então você, praticamente a tela tudo branca, você está no nevoeiro, você não está enxergando absolutamente nada, só os instrumentos. Cara, você está com a mão suando e eles falam o som do avião mesmo, tudo, né? E aí você olhando e os instrumentos concentrados, aí ele fala, ó, dá uma pausa no simulador, vamos ver se está certo, né? E você está certinho ali, né, no instrumento. Ele tirava todas as nuvens, você via lá a pista de pouso, o aeroporto. Aí você falou, pô, legal, né? Tô certinho. O que aconteceu? O seu cérebro já se desconcentrou, já tirou toda a sua referência, porque você estava ali. Cara, quando você volta à simulação, o avião, só falta dar um loop, né? Porque você fica totalmente... Você tira a sua referência. Isso acontece no nosso dia a dia. Você sai de um projeto, você tá ali, ó. De repente, putz, preciso fazer tal coisa. Você perde o fio da meada, vai para outra coisa. Quando você volta para aquele, você não está às vezes com o mesmo raciocínio. Então ele simulava isso com a gente. Ele foi dar essa mudança das variáveis externas que você tem, atrapalha muito. O fato dele ter tirado a nuvem, eu falei, poxa, que legal, o aeroporto está ali na frente. Quando ele voltou, eu pousei lá no shopping Ibirapuera, entendeu? Então assim, é muito legal, assim, ele teve bastante, desde se quiser acrescentar alguma coisa também, fica à vontade. Teve uma situação que ele fez uma sacanagem, né? Falou, você voou aviãozinho, motor e tal, então peraí. Ele não avisou, ele falou assim, eu não vou falar que plano que eu vou dar, eu vou decolar, eu decolei o avião e tal, subindo. E o que ele fez? Ele apagou o motor. E aí ele falou assim, bom, vamos ver, né, se você consegue pelo menos manter porque acho que também as pessoas não sabem, mas o avião bimotor, ele faz tudo com um único motor. Ele é homologado para voar monomotor, mesmo na decolagem. Claro que para tudo isso tem um checklist, tem uma operação, o piloto tem que fazer um treinamento. Todos. Exato. Todos. E aí, como eu não tenho a experiência de voar um avião grande, só de um avião pequeno, eu fiquei preocupado em realmente voar o avião e não entender, né, pela sensibilidade. Eu falei, eu vou monitorar o avião e vou ver o que ele está fazendo, se ele vai subir, descer, virar para lá, para cá, e eu vou corrigir ali no manche, nos pedais também, para controlar o leme e tal. E foi o que eu fiz. Então eu entendi pelo manche mesmo, porque é muito sensível, que ele estava virando de um lado e eu tinha que compensar o avião do outro. E aí deu certo, fui controlando e ele chegou e falou, poxa, bacana, deu certo. Por quê? Porque pela minha falta de experiência no avião grande, que eu ia começar, será que é o sistema elétrico, será que é o sistema hidráulico, será que é o ar-condicionado, será que despressurizou? Enfim, às vezes o foco, né? Eu estava no foco em voar o avião, só, mais nada, eu não estava enxergando nada que estava ali. A visão de túnel, que a gente fala, né? Foi mais ou menos o que o Sully, comandante, teve. Ele falou, eu vou pousar no rio, acabou. Ele já não ouviu mais o que o controlador estava falando, ele falou, é aqui porque não tem outra alternativa. Então ele se concentrou e pousou no rio. E deu certo. E o lance de você ter o copiloto, que a gente brinca, a gente fala do code review, né? Pra ver se você não fez besteira, é sempre assim. O cara fala, atitude de 2.000 pés, o cara, atitude de 2.000 pés. Sei lá, baixar trem de pouso, e cheque. Entendeu? Então, existe um protocolo de comunicação para saber se tudo é checado 2, 3 vezes. É muito legal. É muito bacana. Muito legal. Gente, obrigado. Eu acho que esse foi o primeiro Doc Talking aí
pós-pandemia, né? Tem muita gente online, então acho que que venham mais, tragam ideias, que a gente, qualquer coisa, fala com os ARS aí que tá assumindo esse projeto e com a gente. Valeu, gente. Obrigado.